Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E hoje viemos apresentar caso de sucesso com o nosso cliente Brasil Tecpar. Obrigada, Igor, por aceitar participar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dessa apresentação aqui comigo. Você consegue passar? Passei. Tá, obrigada. Então vamos lá, vou falar rapidamente aqui de quem que é a Tânio, né? Onde que nós estamos, qual que é a camada de atuação da Tânio, de onde viemos, né? E a gente vai trocando aqui as informações. Então, a Tânio foi criada lá em 2007. Viemos de uma empresa chamada Big Fix. Não sei se vocês estão familiarizados, né, com a Big Fix, mas os donos venderam e criaram o que a gente considera ser uma plataforma super poderosa para gerenciamento de endpoint. Hoje, a Tânio já tem mais de 3.000 funcionários espalhados globalmente e estamos nas organizações mais exigentes tecnicamente de segurança. E aí eu trago alguns números aqui, né? Não vou falar todos, mas, por exemplo, 6 braços das Forças Armadas trabalham com a Tânio. 8 dos 10 maiores bancos nos Estados Unidos também trabalham com a Tânio. E 7 dos 10 maiores retails, né? Varejo, sendo ele físico ou virtual. Por exemplo, a Amazon também trabalha com a gente. Aqui no Brasil temos vários clientes e um deles, com muito orgulho, a Brasil Tecpar. Pode passar. E qual é a camada da Tânio? A gente fica ali na linha de endpoint, porque a gente entende que o endpoint realmente, né, é a primeira linha ali de campo de batalha na segurança da informação. E o endpoint para a Tânio é tudo aquilo que tem um sistema operacional. Então, imagina você ter uma plataforma onde você consegue gerenciar o seu Windows, Linux, Mac, iOS e qualquer tipo de máquina, servidor, workstation, cloud, né, tudo isso dentro de uma mesma plataforma. E quais são os 3 pilares de atuação da Tânio? Visibilidade, então a gente entende que o cliente precisa ter a visibilidade em tempo real, o poder de ter o controle nessas máquinas também em tempo real, e o mais importante, a remediação, né? Também em tempo real, dando ali, né, de fim a fim, o gerenciamento do endpoint. Legal, pessoal. Boa tarde, primeiramente, né? Me apresentando aqui, sou Igor, trabalho na Brasil Tecpar. Talvez uma empresa que vocês não conheçam, uma empresa do Sul, uma empresa de telecomunicações. Para quem está aqui em São Paulo, talvez conheça Claro, Vivo. Então, a gente é mais uma dessas concorrentes aqui, mas mais focada no Sul. E, ultimamente, a gente vem ampliando aqui para São Paulo, vem para o Mato Grosso, Belo Horizonte também. É uma empresa fundada em 95, então quase 30 anos aqui de casa, né? E os principais serviços aqui é o que o pessoal conhece também, na parte de internet, telefonia, conectividade em geral. E aí as duas principais marcas que nós temos aqui, a Avato, que é o nosso B2B, e a Amigo, que é a internet para a parte residencial. Então, esses são um pouco da Brasil aqui, falando em linhas gerais, mas o próximo foco mesmo seria falar um pouco da Tânia e como ela está nos ajudando hoje em dia, tá? Falando aqui dos desafios que a gente tem, na verdade a gente ainda tem os desafios, o projeto ainda está em andamento, a ideia é que esse projeto termine e a gente ainda continue fazendo algumas integrações, né? Mas falando aqui em desafios, o primeiro ali, endpoints distribuídos, a Brasil cresce muito por M&As, então aquisições aqui, então é um cenário bem desafiador para a gente de compra de empresas, fazer integração, então o cenário distribuído para a gente é muito difícil e ter visibilidade em tempo real é muito difícil quando você tem um ambiente distribuído. Falando de atualização, as equipes aqui de gerenciamento, elas têm uma dificuldade muito grande em fazer a gestão dos softwares, não só softwares de segurança da informação, mas softwares da área de tecnologia em geral. Fazer a instalação é manual. Então, quando você tem um parque distribuído, fazer a conectividade disso é muito difícil. E aí, sem uma ferramenta, você tem um trabalho muito operacional para fazer distribuição de software em larga escala. Remediação de patch, eu acho que entra no mesmo conceito. Fazer distribuição de patch, aqui eu acho que muitos de vocês sofrem com isso também. Fazer distribuição de patches de uma forma, sem uma ferramenta, nem que seja um WSUS, por exemplo, para o Windows é muito difícil. E essa ferramenta nos ajuda, que é multivendor também, você tem todo um controle com relação a isso. Mas é um grande desafio para a gente fazer a parte de endpoint também, a distribuição de patch. Fonte única de verdade, eu junto muito com o inventário. E aí, por que a gente tem, né? Hoje, a dificuldade que nós temos, um desafio grande eu cruzo várias ferramentas hoje para ter um inventário atualizado. Então, eu pego do meu antivírus, pego do AD, pego de outras ferramentas para ter uma lista completa que a gente acha que é a lista confiável. Então, quando a gente comenta aqui de ter uma única fonte de verdade, seria você ter um dash, alguma ferramenta que você conseguisse extrair isso de uma forma muito simples. Então, é um desafio para a Brasil Tecpar com relação a isso também. E, por último aqui, preparação para auditorias. A gente tem um data center, que é em Joinville,
e ele é certificado 27001. Então, toda a preparação para fazer a auditoria, isso envolve muitas áreas. Então, é uma dificuldade gigante quando a gente tem que fazer a preparação para a auditoria. Reunir as equipes, separar as ferramentas que a gente tem que ter, pegar as evidências, e a ideia da ferramenta também seria consolidar isso. Então, esses são os principais desafios que a Tânio está nos ajudando a resolver agora em 24 e também para 25 também. E aí, Igor, se você me permite, a Tânio carinhosamente chama essa imagem aqui, né, quando a gente começa a conversar com vocês, e na época foi a mesma coisa, quando a Tânio começa a descobrir o que você utiliza para o seu inventário, para fazer o discovery, para patch manage, para correção de vulnerabilidade, enforçamento de política, enfim. E aí o que a gente observou? Ele trabalhava com várias soluções excelentes, mas que nenhuma conversava com a outra. E aí fica essa enxurrada de agente distribuído, esse balaio de gato, como a gente chama, e a dificuldade de troca de informação entre a área de TI e segurança. E a proposta da Tânia é justamente essa, você conseguir integrar Sim. os seus times e trabalhar com uma fonte segura de informação. Isso quando eu tenho agente, né? A dificuldade, às vezes, é ter o agente na máquina. Exatamente. Falando de visibilidade, né? Acho que é o grande ponto aqui. E aí eu pego um gancho aqui da minha passagem na Brasil, né? Quando eu entrei na Brasil Tech Par, entrei no final do ano passado, entrei no meio de a gente fazer o orçamento e planejamento para 24. E aí o pessoal falou assim, você tem uma semana para fazer o planejamento. E eu falei, caramba, com uma semana, como que eu vou fazer isso? Não tenho informação para poder fazer isso. O que eu fiz? Eu sentei com as áreas, sentei com o meu time, com meus pares, e fui tentando pegar informações de problemas que a gente tinha na Brasil. E aí, com isso, a gente conseguiu montar um planejamento, empacotar um projeto e fazer para 24. E aí eu só consegui isso porque eu tive visibilidade das áreas que estavam lá. Então, quando a gente fala de visibilidade em tempo real aqui, é para tomada de decisão, que a gente não tem hoje. Na verdade, a gente está tendo agora, na verdade. Agora, né? A gente está começando a ter essa visibilidade. Então, sem informação para tomada de decisão, praticamente é impossível. Você não sabe a direção que você está tomando. Então, muitos dos controles que a gente está implementando é direcionado com base em inventário, se a gente pode ou não pode fazer aquele tipo de implementação. Acho que é um ponto importante aqui de visibilidade. Perfeito, perfeito. E aí, Mari, quer falar? Sim, e aí como é que a Tânio, né, entrega essa visibilidade, controle e remediação em tempo real? Primeiro ponto, talvez o mais importante da Tânio é a nossa arquitetura. Então, a Tânio tem uma arquitetura patenteada, se chama arquitetura de cadeia linear. Tá? E aí eu gostaria que vocês também fizessem esse exercício aí para imaginar como é que está sendo, como é que vocês trabalham com a sua arquitetura, provavelmente HubSpoke. Aí vem a Tânio com essa ideia aqui, que é o quê? Você vai precisar de um único Tânio Server e um agente instalado na máquina. Somente um agente para qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de sistema operacional, qualquer tipo de hardware, né? E todo o gerenciamento é feito do Tânio Server para este agente. E este agente que capta, né, o comando do Tânio Server passa a informação lateralmente. Então, isso também, a gente falou muito disso na nossa prova de conceito, né? E a Brasil Tech Par gostou muito, por quê? Porque quando ele manda o patch para uma determinada localização, e lá no outro site ele tem 3.000 máquinas, 4.000 máquinas, ele não precisa mandar as 4.000 vezes. Ele manda para uma máquina só, o Tânio enxerga quem que é o IP mais alto, mais baixo, nomeia esse cara passa lateralmente a informação. E vai fazendo isso em toda a camada dele. Isso para patch management, para enforçamento de política, para inventário, sem nenhum tipo de relay ou distribution server ali no meio, né? Sem a necessidade de ter uma VPN, por exemplo. Então, aqui, a gente ganha o quê? Velocidade e visibilidade. Por quê? No primeiro escaneamento de rede que a Tânio faz, eu já entrego para você tudo aquilo que você tem de IP. Então, facilmente, o Brasil Tech Par consegue ver o que tem ali de Cisco, Palo Alto, Checkpoint, impressora, máquina de café que tem IP, as máquinas que têm um agente da Tânio instalado e o mais legal, aquelas máquinas que não têm um agente, mas que poderiam ter. E aí, facilmente, a Brasil Tech Par vai lá e traz esses caras para dentro da plataforma. Tá? Então, é 100% de visibilidade e a gente responde. Como é que você gerencia aquilo que você não enxerga, o que você não tem visibilidade? Com a Tânio fica fácil e rápido de fazer isso. Dentro da nossa plataforma, a gente se separa, né, por pilares de atuação. E dentro de cada pilar aqui, eu tenho as modalidades. E a nossa intenção não é que o cliente, o Brasil Tech Par, tire tudo que ele tem ali e coloque Tânio, mas que ele consiga fazer isso de acordo com a maturidade e a necessidade dele. Tá? Então, e facilmente ele vai conseguir fazer isso. Por quê? O agente é o mesmo, o Tânio Server é o mesmo, a console é a mesma e o agente é o mesmo. Né? Então, rapidamente ele consegue fazer isso. Tá? Legal, pessoal. E aqui trazendo benefícios, né? O que a gente está colhendo de benefícios com a solução da Tânio? Eu trouxe 4 grandes pilares aqui que eu acho que é super importante.
tentar não falar no técnico, mas eu acho que tentar trazer para negócio também a parte de conformidade. E aí, quando a gente fala de conformidade, não só da área de segurança da informação, mas da empresa como um todo também, porque a gente consegue fazer a identificação daqueles softwares que estão instalados na máquina, conseguir fazer a remoção, softwares que não estão sendo utilizados com muita frequência ou que tem algum licenciamento que a gente precisa adequar. Então, quando a gente fala de conformidade, óbvio que reduz a superfície de ataque para a gente também, mas é super importante quando a gente fala de remoção desses softwares ou licenças que a gente não está sendo utilizadas, tá? E aí, falando de produtividade, eu acho que é o grande ponto aqui para a gente que a gente ganha com um time enxuto, telecom, um time muito enxuto para a gente trabalhar, é a parte de produtividade quando a gente consegue automatizar. E aí a automação também não só da área de segurança da informação, mas quando a gente distribui um browser, um SAP, um Salesforce, qualquer atividade, um descompactador, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, porque eu consigo distribuir esse pacote de um job só. Então, é muito mais fácil a parte de automação e o pessoal consegue ganhar muito produtividade e trabalhar em outras coisas, talvez que não sejam operacionais. E aí, de padronização também, falando em padronização aqui, a gente tem toda a padronização de softwares, dos softwares que foram homologados. Então, uma vez que eu consigo ter essa visibilidade, eu consigo remover os softwares, eu tenho um ambiente muito mais homogêneo. Então, eu consigo tomar decisão em cima desse parque muito mais fácil, de ir para lá ou para cá, dependendo do que for, porque eu tenho um padrão com relação a isso. E aí, quando a gente tem um padrão, a tomada de decisão é muito mais simples de ser tomada. E aí, por último, economia. E eu acho que aqui, economia, a gente fala de dois vertentes, né? Economia de tempo e aí financeira também, né? Quando a gente escolheu a Tânia aqui, principalmente por ter uma única plataforma, que aí a gente tem multivendor, a gente tem Linux, Mac, e Windows e por aí vai, e a gente tem uma única console para poder fazer todo esse gerenciamento. Então, o time consegue entrar numa única console, fazer gerenciamento e não precisa entrar em várias ferramentas para poder fazer distribuição ou fazer algum tipo de inventário. E aí, o tempo disso aqui eu consigo tirar dessas ferramentas e trazer para dentro da Tânia. Então, essa economia, tanto de tempo financeiro, é uma verdade para a gente dentro da Brasil Tech Park. E economia de infraestrutura também, né? Também, tudo na infraestrutura cloud. também, principalmente. E aí, falando aqui, pessoal, de resultados, do que a gente escolheu até agora, né? Trouxe 5 grandes tópicos aqui para trazer para vocês. Parte de inventário, e acho que para a gente é um calcanhar de Aquiles aqui quando a gente fala de inventário, a dificuldade que talvez vocês sofram também aqui de ter uma ferramenta única que traz o inventário para a gente, tanto de software quanto hardware, mas para a gente aqui a gente está falando de software, então ter ele online e é automático, a gente não precisa fazer nada, a console lá recebe essa informação do cliente e automaticamente ele monta esses dashes, então é muito mais simples para a gente fazer um gerenciamento disso. Gerenciamento de riscos, e aí a gente está falando aqui de redução do tempo para correção de vulnerabilidade. Eu não sei se vocês já pegaram na empresa de vocês para ver o tempo que vocês levam para aplicar um patch. Qual o tempo que vocês levam para sair, desde que o fabricante faz o delivery ali do patch, quanto tempo vocês levam para corrigir. E a gente está medindo isso aqui, criando indicadores para ver o tempo que a gente leva e a redução que a gente vai ter com a solução da Tânia quando a gente fala de endpoint. Então, é um mega ponto aqui para a gente quando a gente consegue reduzir a vulnerabilidade. De eficiência operacional, gestão de software. E aí a gente está falando de gestão de software de novo, não é de tecnologia, não só de segurança, mas de tecnologia no geral. Tanto software de terceiro, a parte dos times que cuidam disso aí, do suporte, para fazer a distribuição do software fica muito mais fácil. Então eles conseguem dedicar tempo para uma outra coisa. E aí aqui um ponto importante, conversando com os times, que eu achei super interessante. Eles estavam reduzindo, tirando alguns softwares de compactadores, né? E a gente tem várias versões no parque. E aí, para cada versão, tem um job que você precisa colocar, porque a desinstalação é diferente. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão atualizando todo o parque com uma versão nova, a versão atual, e removendo tudo num único job. Muito mais simples para poder fazer isso, só que 2 jobs. Um de atualiza e um de remove. Então, praticamente, em 2 jobs, eles conseguiram atualizar todo o parque e agora a remoção de todo o parque desse software que não vai sendo utilizado. Então, não precisou de muito esforço, eles conseguiram fazer isso com a parceira que está fazendo a apresentação para a gente junto com a Security, eles conseguiram tomar essa decisão, nessa parte de eficiência operacional foi muito bom. E na parte de autonomia, eu acho que tem 2 coisas aqui que a gente ganha com isso. Na redução de chamados para instalação, porque o usuário final ele tem a sua própria loja com softwares homologados, então fica muito mais fácil para o usuário, não precisa abrir chamada, e ele ganha satisfação também. O usuário na ponta, ele consegue abrir um portal, ver se o software está homologado e fazer a instalação ele mesmo. E aí, óbvio, se não tem o software, ele abre um ticket para poder fazer a homologação. Mas para o usuário final que tem uma demanda urgente, ele mesmo faz a instalação sem depender de ninguém. E, por último, visibilidade, que é o que a gente fala aqui várias vezes, né? Tanto dos ativos gerenciados como não gerenciados, que é o que a Mari comentou. Então, a gente consegue, na console, ver todos os ativos que estão instalados com o cliente e os ativos que não estão com o cliente. E a gente tem que tomar uma decisão com relação àquilo. O que a gente faz? Bloqueia, remove, instala, o que a gente faz com isso? Então, são 5 grandes pontos aqui de resultados obtidos com a Tânia. Acho que é isso, pessoal. Perfeito. Obrigado, pessoal. Estou à disposição, viu? Obrigada. Obrigada, Igor.